No vídeo de ontem a gente abordou exatamente como o Internacional joga de uma forma bem aprofundada. Se você quiser assistir esse vídeo antes, a gente pode estar até num entendimento melhor do vídeo que vem a seguir, tá? Mas eu tô aqui abordando nesse vídeo de hoje, além de passar uma breve revisão, muito breve, sobre o que a gente falou ontem, com aspectos gerais de como joga o Internacional, eu vou falar, na minha opinião, qual que seria a melhor maneira do Flamengo para bater esse adversário. Qual é a melhor escalação para o Flamengo entrar, qual é a melhor tática e estratégia para o time conseguir superar o ótimo time de Roger Machado. Então, para eu te contar isso aí, eu te convido para vir comigo falar sobre tática sem tatiquez. Deixa o like no vídeo, porque esse vídeo vai morrer na hora que o apito inicial soar. Então, como esse vídeo vai ficar pra história e vai pro saco, eu te convido para deixar o like nesse vídeo, hypar o conteúdo se você puder, pra gente conseguir alçar ali o máximo de gente possível antes, né, de que esse vídeo vá pro saco realmente, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o time base do Internacional, considerando o time que terminou o campeonato estadual, tá? Então, é um 4-1-3-2, já que tinha sido iniciado pelo Eduardo Cudê e que foi aperfeiçoado, sem dúvida, pelo Roger Machado. Contei pra vocês que o lado esquerdo tem uma dinâmica diferente do lado direito, enquanto no lado esquerdo o time atua utilizando ali as suas jogadas com um atacante baixando como meia, que é o Alan Patrick, um ponta destro de pé trocado, que fecha para organizar a jogada e fecha no facão também, e um lateral que dá profundidade, que é o caso do Bernabé. O lado direito ele tem uma dinâmica muito diferente, com um ponta de pé aberto, um lateral que trabalha mais por dentro e o uso ali de um pivô. Isso no aspecto ofensivo faz bastante diferença na forma como o Inter joga. O Inter defensivamente mantém esse 4-1-3-2, fazendo uma defesa zonal, priorizando fechar o meio, usando um volante entre essas linhas, né, de 4 e a linha de 3, para tentar evitar espaçar o bloco, e utilizando ali uma defesa que vai trabalhar sempre junta. Os atacantes não vão ficar indo no goleiro adversário, não vão ficar espaçando esse bloco a cada passe para trás. O objetivo do time é obrigar o adversário a jogar por fora desse bloco, até forçando eventuais cruzamentos. Bom, esse time base do Internacional, de acordo com a imprensa gaúcha, não deve ser o time que vai a campo, né? O Vitor Gabriel lesionado e o Carboneiro aparentemente vão sair do time, né? O Carboneiro por opção técnica para manter o Wesley, que volta de lesão e agora estaria em ritmo para começar. Eu acho que tirar o Carboneiro não é uma boa ideia do seu Roger Machado, mas deixa ele lá. E aí devem entrar nos seus lugares o Juninho, que é um zagueiro canhoto já experiente, e o próprio Wesley, como eu falei para vocês. Com relação ao Flamengo, o Flamengo que terminou o Campeonato Carioca era esse aí, e esse time deve ter 2 desfalques para a partida, o Arrascaeta e o Gerson, lesionados na data FIFA. Ai, 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 data FIFA. E aí, gente, eu imagino que o time ideal, de acordo com a minha opinião para essa partida, seria algo nesse sentido aqui, tá? Com o Bruno Henrique jogando aberto, já considerando que o Bruno Henrique deva ir para o jogo, e o Juninho na referência, tá? E eu vou explicar um pouco disso ao longo desse vídeo. Bom, o mais legal dessa formação é que os 4 jogadores de frente podem fazer quase que tudo, né? Especialmente os outros 3 que não o Juninho. E aí, quando a gente for analisar, essa formação ela pode se tornar um 4-4-2/4-2-4, com Luiz Araújo aberto pelo lado esquerdo, Bruno Henrique e Juninho por dentro. Ela pode se tornar a mesma coisa com o Plata aberto pelo lado esquerdo e o Luiz Araújo pelo lado direito. Ela pode se tornar a mesma coisa com o Plata, com uma dupla de ataque junto com o Juninho e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. E ela pode se tornar também a mesma coisa com o Plata jogando como 10 e os outros 2 trabalhando nas pontas e o Juninho na referência. Pode tudo isso acontecer também ao mesmo tempo para um time que pode ter caras que se movimentam demais e vão ajudar a mudar e criar surpresas dentro desse bloco zonal ali muito compacto do Internacional, tá? Mas vamos voltar para essa ideia aqui do Luiz Araújo jogando como 10, porque ela é que mais me agrada e eu vou explicar por quê. Bom, então colocando os 2 times no mesmo campo, a gente começa a pensar em como o Flamengo precisa fazer, na minha opinião, para poder ganhar esse jogo, né? Construir seus gols a partir da organização
organização ofensiva, né, que é a forma como o Flamengo faz para, desde saída de jogo, conseguir envolver seus adversários. Bom, no vídeo que a gente aborda a saída de bola, eu já falei bastante sobre o uso do Rossi como um homem livre e sobre o tal losango, ou quadrado, ou quadrilátero qualquer, de qualquer formato que se forma ali entre Léo Pereira, Léo Ortiz, Pulgar e De La Cruz. Via de regra, esses caras vão envolver a marcação de Ener Valencia e Alan Patrick, até porque esses caras não vão dar bote. E exatamente por isso, por esses caras não darem bote, é que eu imagino que o Inter vá subir essa marcação de uma forma mais compacta, mantendo a premissa deles de fechar o centro do campo e abrir o espaço, induzindo que os atletas adversários joguem por fora deste bloco. Ao jogar por fora desse bloco, o que eu imagino que o Flamengo possa fazer para dobrá-los, né? Tentar sair mais pelo lado direito, vou explicar por quê, jogando a construção do time mais pelo lado direito, e aí utilizando esses 4 jogadores associados, né? Wesley, Plata trabalhando ali basicamente como Gerson, tá? Ele tem muita qualidade para isso, embora o risco é que seja que ele foi o jogador do Flamengo mais utilizado ao longo da data FIFA, mas utilizando ali Pulgar, Léo Ortiz, Plata e Wesley. E aí tentando, né, colocar essa bola no Wesley. Como o Inter coloca um volante apenas ali nesse entrelinhas, o que muitas vezes vai acontecer é a geração da dúvida no Juninho, ou no Vitão, ou no Vitinho no lado oposto, ou no próprio Bruno Henrique. E essa dúvida pode libertar o Luiz Araújo jogando por dentro desse bloco. Gente, jogar dentro desse bloco não é para qualquer um. Por quê? Porque esse bloco do Internacional é um bloco muito compacto. Tem que ser para jogadores capazes de jogar rápido e jogadores capazes de sustentar essa posse de bola, porque a abordagem a ele vai ser muito rápida. Então é muito importante que o time jogue a poucos toques, especialmente quando essa bola tiver que passar pelo centro do campo. E o ideal é que ela passe rapidamente pelo centro do campo, atacando o adversário de fora para dentro e depois de dentro para fora, ou seja, começando a construção por fora, como eu mostrei para vocês, e nesse momento partindo para jogar por dentro. A ideia de jogar por dentro nesse aspecto é que rapidamente essa bola chegue a esse jogador que vai estar centralizado e 3 jogadores no mínimo possam atacar a última linha do adversário, né? E 3 caras com ótimo facão, ótima projeção e velocidade, né? Estamos falando de Bruno Henrique, Juninho e o Wesley, sem falar no Plata, que aqui eu simbolizei participando da construção antes que a bola chegue ao Luiz Araújo. Isso deve fazer o bloco do Inter subir, porque esses caras trabalham compacto, como eu falei para vocês, e esse tipo de oportunidade de cenário deve acontecer se o time fizer a construção dessa maneira. Uma outra forma, especialmente como eu falei, que deve gerar dúvida, essa subida no Luiz Araújo ou não, uma outra forma de projetar esse ataque é colocando uma ideia de tabela do Plata com o Wesley, tal qual já fazem Gerson e o Wesley, colocando ali o Wesley para trabalhar por fora em cruzamento, né? O cruzamento do Wesley a gente já acompanha, tem mudado, tem melhorado e ele tem trabalhado muito mais com a perna canhota. Já expliquei num outro vídeo por que ele trabalha mais com a perna canhota na hora de cruzar, e tem um short só sobre isso, que demonstra a orientação da defesa quando ele tá com a perna direita e a orientação da defesa quando ele puxa para a perna esquerda. Isso faz toda a diferença e condiciona até a forma como os jogadores do Flamengo vão atacar a bola. Então, quando o Flamengo tiver com a bola nesse contexto pelo lado direito, e agora eu explico por que pelo lado direito, a gente vai ver o Bruno Henrique sendo um cara com ótimo jogo aéreo, podendo atacar a bola na segunda trave, como ele gosta, ou seja, ideia de cruzamento aéreo. O Juninho podendo atacar em facão curto na primeira trave, frente ao Juninho também zagueiro, que também é uma ótima característica, e o Luiz Araújo na frente da área, pensando em uma segunda bola para ele ter uma ótima finalização e definir, ou pensando até numa jogada do Wesley sustentando essa bola um pouco mais até a linha de fundo e levando para um cruzamento para trás, aonde o Luiz Araújo vai poder ser fatal
também nessa ideia. Existem mil maneiras de jogar futebol e eu imagino que de acordo com a maneira como o Flamengo já joga e de acordo com a maneira como o Inter já joga, essa seja a maneira em organização ofensiva mais provável do time conseguir dobrar o adversário e fazer gols. É claro que a partida vai ter muito mais do que isso, mas sim, é um jogo propício para o Flamengo sair jogando desde trás por baixo, não é um tipo de jogo propício para o Flamengo fazer muito jogo longo, como outros jogos quando o adversário marca mais individual. É também um jogo propício para você ter caras fortes que saibam jogar de costas, por isso tão importante a presença do Juninho, por exemplo, por isso tão importante a presença do Plata, e também é um jogo importante para atletas de força que vão ganhar essa disputa por dentro, podendo romper, digamos assim, um bloqueio muito compacto, como é o caso do Bruno Henrique, como é o caso do Luiz Araújo. O mais importante é, quando essa bola for para dentro do campo, essa bola ser jogada rapidamente. Quando eu falo dentro do campo, é no corredor central ali, que vai ser a zona mais congestionada. Por quê? Porque o Inter faz obrigatoriamente o adversário precisar jogar por fora e colocar essa bola dentro desse bloco dele. Não é nada simples, tá bom? E se você quiser escutar os meus comentários táticos ao vivo durante essa partida e todas as outras do Flamengo, eu chamo você para participar do clube de membros desse canal, tá? O clube de membros desse canal contribui com uma taxa simbólica de R$5 e a partir disso você tem acesso ao WhatsApp do canal, né? Que esse WhatsApp você tem um chat comigo e com os outros membros e você também tem as minhas mensagens de voz ao vivo durante as partidas do Flamengo. Convido você a participar dessa comunidade, que é a maior comunidade que fala de tática exclusivamente no Flamengo, entre os grupos privados. Então, convido você a participar desse grupo e, de quebra, fomentar esse trabalho independente, tá bom? Muito obrigado e vamos esperar assistir uma ótima partida de futebol, finalmente futebol de competição de verdade, Campeonato Brasileiro, tá bom? E depois do jogo a gente vai estar por aqui de novo falando sobre tática sem tatiquez.